dia a todos, a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós, amém? Hoje, domingo 23 de agosto de 2020, mais uma aula da nossa escola dominical da Igreja Metodista em Vila Penteado. Nós vamos estudar na nossa revista Legados de Fé, personagens do Novo Testamento, a lição de número 7, cujo título é O Liberto de Gerasa. E a revista coloca como texto bíblico base para o nosso estudo o livro de Marcos, capítulo 5, dos versículos de 1 até 20. Lendo esse texto, e nós vamos precisar fazer a leitura para facilitar a nossa compreensão, e o nosso estudo que nós vamos tentar colocar nesse momento. Vamos ler então Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando então de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O título da leitura que fizemos é A Cura do Endemoniado Gerazeno. É evidente que numa leitura superficial é o que mais nos chama a atenção. Mas o texto contém mais do que o milagre que Jesus realiza. Jesus tem a intenção de mostrar aos discípulos e também a nós um sentido maior da razão da sua vinda até nós. É o que vamos buscar compreender estudando esta lição. E para isso nós vamos separar o texto em 5 momentos para facilitar de forma didática a nossa compreensão. O primeiro momento, que vai do versículo 1 até o versículo 5, faz referência ao cenário onde ocorre o milagre e também faz referência à apresentação de um personagem que serve de instrumento para o que Jesus pretende ensinar e mostrar. O texto começa dizendo que eles chegaram a outra margem. Vindo de onde?
Bom, eles atravessaram o mar da Galileia. E se nós olharmos no capítulo 4, no capítulo anterior, vemos que Jesus passou o dia ensinando por parábolas às pessoas e aos discípulos. E no capítulo 4, versículo 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem. E é nessa viagem que ocorre o episódio da tempestade em alto mar, no qual os discípulos de Jesus tiveram medo de morrer. E Jesus precisou acalmar a tempestade. Uma vez a tempestade acalmada, continuaram a viagem até chegar à terra dos Gerazenos. Uma terra que era habitada na maioria por gentios, pessoas que não eram do grupo dos judeus. Diz o texto que saiu um homem que vivia nos sepulcros. Sepulcros é uma citação às cavernas à beira do lago, considerada um lugar imundo e de impureza. Além da situação deste homem que é mencionada no texto, podemos também utilizar a figura dele para fazer referência à situação do povo que vivia acorrentado e oprimido pelo império da época, o Império Romano que dominava naquela época. Um povo que andava de dia e de noite clamando por justiça e se ferindo com as próprias atitudes, e não encontrava solução. No segundo momento, do versículo 6 até o versículo 10, Jesus está entrando em cena e é onde o mal se revela, incomodada com a presença de Jesus. Quem é o mal? O mal se identifica como legião, e naquele tempo as legiões romanas eram um braço militar do Império Romano, cerca de 6.000 homens cada agrupamento. O Império Romano exercia forte domínio naquele tempo e submetia todos à sua vontade. Voltando ao texto, vemos que o mal, na figura daquele homem, o mal tomando aquele homem e oprimindo aquele homem, não apenas se revela, como também se submete a Jesus. No versículo 6 nós vemos que ele correu e o adorou a Jesus. O prostrar-se é uma atitude de rendição. Então nós vemos aqui a apresentação do cenário, a apresentação do personagem, o sujeito imundo, Jesus entrando em cena e o mal se rendendo diante do poder, diante da santidade de Jesus. E é no terceiro momento onde, no versículo 11, 12 e 13, é onde de fato ocorre a libertação do homem. Este momento tem elementos simbólicos e culturais daquela época. Aqui Jesus mostra a sua autoridade absoluta sobre o poder do mal. Jesus concede o pedido dos demônios, mas quem determina o destino é Jesus. O destino é o mar, que para aquela época simbolizava o caos que existia antes da criação e, portanto, ameaçava a vida. Jogá-los no mar era deixá-los num espaço total de separação. Jesus tem autoridade para libertar pessoas da opressão. O Senhor não está desatento com o que acontece com os seus servos. Bom, no quarto momento, de 14 a 17, nós temos a reação do povo, que se mostrou de forma negativa e em desaprovação ao que havia acabado de acontecer. Isso mostra indícios de que eles estavam em condição de opressão. Não a opressão demoníaca daquele homem, mas oprimidos por valores que não lhes deixavam perceber a beleza do que tinha acabado de acontecer ali. Ou seja, eles estavam mais preocupados com o que haviam acabado de perder ou com os possíveis prejuízos do que com a restauração da vida daquele homem que acabava de ser liberto.
Assim o Império Romano também não se preocupava com as pessoas, sim apenas com o que podia extrair delas através dos impostos e através da mão de obra. E o projeto de Jesus, por ser contrário ao do Império, fazia com que este se levantasse contra os cristãos, de modo semelhante ao que aquelas pessoas tinham feito com Jesus. No quinto momento do versículo 18 ao versículo 20, onde o homem liberto, deseja seguir a Jesus e sair daquele lugar que lhe trazia tantas lembranças negativas, Mas aqui a gente vê que o projeto de Jesus é outro. Jesus diz para o homem: vai para a tua casa e anuncia vida nova a todos os seus, É possível sim vida nova mesmo em um ambiente marcado por opressão. Jesus está convidando pessoas a permanecerem firmes e anunciar boas novas mesmo em tempos difíceis, Jesus está dizendo e ensinando que o amor de Deus é maior do que qualquer mal. Jesus não está apenas curando o endemoniado para fazer espetáculo. Jesus está utilizando um meio prático de ensinar os discípulos e pessoas que não há opressão que possa sufocar o amor de Jesus. Jesus está ensinando que mesmo sob o domínio da dor e da opressão do Império Romano, eles deveriam anunciar e pregar as boas novas do Evangelho. Jesus está dizendo: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. Jesus deseja a reabilitação do ser humano de acordo com o projeto original de Deus. O Império Romano deseja o contrário, aprisiona e oprime, mas Jesus vem para libertar o oprimido do poder do mal. Jesus vem para restaurar, Jesus restaura. Nós vemos então no versículo 20 que o homem obedece a Jesus e vai proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera. Decápolis é uma referência a um conjunto de 10 cidades gregas situadas ao nordeste da Palestina, incluindo nela a própria cidade de Damasco. Que nós possamos aprender com os ensinamentos de Jesus através dessa lição, através desse texto, Sabemos que Jesus cura e liberta. Devemos também anunciar vida num mundo marcado pela opressão, Nós vemos nos dias de hoje que o mundo está se sentindo, as pessoas se sentem oprimidas, as pessoas se sentem presas, as pessoas parece que não enxergam um futuro promissor, um futuro melhor. Elas desejam paz, desejam justiça. E somente Jesus para trazer libertação da força da opressão do mal. O mal oprime, e tem oprimido pessoas. Jesus vem para restaurar, Jesus vem para trazer vida. E nós devemos anunciar que o amor de Jesus liberta. Nós devemos anunciar, mesmo num ambiente marcado pela opressão, que há sim a alternativa de paz, a alternativa e a solução. E Jesus é a única solução. Amém? Que nós possamos ter um dia na paz do Senhor, aprender mais ainda refletindo esta lição e que Jesus possa nos mostrar como nós podemos ser nos dias de hoje. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta lição que nós pudemos ver hoje, onde Jesus está mostrando que é possível sim, mesmo num lugar marcado por opressão, dizer que há vida através de Jesus, que Jesus é a vida, Jesus é a solução, Jesus é o caminho, Jesus vem para trazer vida abundante e que nós devemos, ó Pai, ser portadores dessas boas novas. Que nós possamos, ó Pai, através dessa lição também ser fortalecido para ousar e enfrentar, ó Pai, aquilo que parece ser grande, parece ser destruidor, mas que o amor de Jesus é muito maior do que qualquer força opressora. Que nós possamos, ó Pai, crer e viver esta realidade. Nós te agradecemos por esta lição, por este aprendizado que nós temos hoje. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.